Nós estamos aqui, especialmente nesse mês, porque nós estamos em busca do verdadeiro avivamento. Eu quero para a minha vida, eu preciso ser visitado por Deus e continuar sendo visitado por Ele em proporções além do que nós poderíamos chamar de conveniência abençoada de uma vida cristã. Deus está toda hora conosco. A sua onipresença é um atributo intransferível, incomunicável. A onipresença de Deus é a ideia de que Ele está em todos os lugares. Ele está tanto no coração daquele que o ama, como está presente na vida daquele que o odeia ou não o conhece. O Senhor é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele tem o mundo em suas mãos, como nós cantamos nessa canção. Isso é uma verdade, isso é a sua onipotência, a sua capacidade de gestão. Mas, historicamente falando, biblicamente falando, nós observamos que há conselhos específicos. Quando Paulo, por exemplo, diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Há um comando. É como se Deus estivesse sempre nos convidando, não à realidade da sua presença, mas à realidade da abundância da sua presença. Não a realidade de sua presença apenas, mas a realidade do seu transbordar, de coisas que não acontecem corriqueiramente. É uma visitação poderosa, autêntica, transformadora, vivificadora, capaz de mudar argumentos, capaz de reconstruir a história da humanidade. Quando nós olhamos, e nós vamos ainda estudar sobre isso, esse primeiro mês são apenas as bases teológicas de um avivamento genuíno, mas no outro mês e até novembro, se Deus quiser, nós vamos estar tratando sobre realidades que aconteceram na história. Eu vou trazer vídeos, eu vou trazer documentários, a gente vai beber dessas experiências que os irmãos tiveram, em avivamentos que aconteceram em lugares específicos, com pessoas específicas, com igrejas específicas, mas que tiveram em certas ocasiões um desabrochar tão poderoso que alcançaram nações inteiras, como por exemplo o avivamento iniciado pelo trio John Wesley, o Jonathan Edwards e o George Whitefield. Eles começaram em lugares diferentes, um mover de Deus através da vida daqueles homens, fazendo ressurgir no coração das pessoas o amor, o desejo da presença de Deus, a santidade que acompanha aqueles que temem a Deus. E aí focos começaram ali nas colônias americanas, começaram também ali em Oxford, na Inglaterra, e naqueles momentos específicos acabaram convergindo, e o chamado First Great Awakening da história, o primeiro grande avivamento da história, tratado nos anais da história, mostra um Deus que revelou-se de maneira tão poderosa ali, que mudou os rumos sociopolíticos, econômicos e éticos daquela nação, dos Estados Unidos. É verdade que os Estados Unidos caíram eticamente, especialmente depois do chamado movimento do racional, não do racionalismo, porque o cristianismo é racional. O que houver aqui de irracional que eu estiver dizendo pode rasgar e da sua mente ir para casa. Mas eu falo daquele movimento em que o racionalismo era uma tentativa de eliminar Deus, como se Deus fosse um intruso na razão humana ou um intruso na história humana. Então, naquele momento onde se pregava filosofia, as pessoas iam para a igreja ouvir filosofia, ouvir as teses de Kant, ouvir o que Hobbes tinha a dizer sobre isso, ouvir aquelas grandes teses dos chamados, que se chamava das comprovações filosóficas da existência de Deus. Há um relógio, estão vendo esse relógio? E então ele precisa ver o relojoeiro. Do mesmo jeito há um mundo que gira, precisa ver. Então esses homens tocaram fogo nos Estados Unidos, no sentido espiritual da palavra, tocaram fogo na Inglaterra no sentido espiritual, mudaram os rumos. Gente, não é à toa, os Estados Unidos não se tornaram a maior potência do mundo apenas porque são empreendedores. Houve ali uma semente profunda do evangelho, e a decadência americana coincide com a convergência exatamente da decadência dos valores morais daquela nação, todas essas experiências traumáticas e trágicas que aquele povo tem vivido. Mas foi uma nação que, enquanto a França, só para vocês terem uma ideia do que é um avivamento genuíno, a Revolução Francesa, que houve a tomada da Bastilha, a deposição dos reis lá na França, provocou ali o início de uma república, de um modelo republicano praticamente ateu.
Na França, depois da Revolução Francesa, se dizer cristão era se dizer um estorvo. É tanto que as palavras de Voltaire são exatamente nesse sentido. As palavras de Voltaire, que era francês, ele disse: olha, o cristianismo é a maior desgraça que aconteceu na história humana. Então, com essa convergência, a França, que influenciou os Estados Unidos, presta atenção, todo mundo sabe que a independência americana está ligada ao apoio francês, sim ou não? Senão tem que voltar para a história. França ajuda os Estados Unidos a promulgar a sua independência da Inglaterra. Todo mundo sabe disso. E a Estátua da Liberdade, que está lá em Manhattan, em Nova York, foi um presente dos franceses, aquele momento do fervor republicano. Agora me expliquem uma coisa. Por que os mesmos princípios filosóficos que produziram a Revolução na França e produziram nos Estados Unidos, na França, a França tornou-se pós-cristã e os Estados Unidos tornaram-se a república mais cristã e que buscou maior justiça na face da terra e que a sua Constituição, até hoje, praticamente inalterada, do século XVIII, tornou-se a maior potência cristã do mundo? Como se explica? Os mesmos valores da Revolução Francesa, porque houve um avivamento. Os homens disseram: filosofia é importante, teologia, teosofia, o que seja é importante, mas o que muda o rumo de uma nação e de um coração humano é o poder, é a presença, é a ação do Espírito Santo de Deus. Porque filosofia pode mudar conceitos, mas o cristianismo, a palavra do Senhor e o Espírito Santo muda a nossa vida, muda o nosso interior, transforma o nosso caráter. E gente, o que eu não quero, o que eu tenho dito a Deus: Senhor, eu não quero ser participante de um movimento de atordoados, de balecos, de pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo, como se o teu mover nos tornasse irracionais, como se o teu agir nos tornasse totalmente alheios aos acontecimentos. E a gente está aqui para entender, é o tema de hoje, ainda estou na pré-introdução. O tema de hoje é a gente entender como a igreja, o papel da igreja, quando Deus começa a soprar o avivamento. É isso que eu quero saber. Qual é o meu papel? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho enquanto igreja? Nós temos enquanto comunidade. Vamos supor, e eu quero acreditar de todo o meu coração, as evidências têm mostrado: Senhor, queira Tu fazer isso por Tua honra, glória, poder e soberania. Mas eu sinto que algo novo está começando no nosso meio. E isso vem de Deus. E eu quero estar preparado, tanto emocionalmente como espiritualmente, mas especialmente racionalmente, para entender a partir das evidências bíblicas e da história, nos acontecimentos anteriores, o que é que Deus quer fazer na nossa vida, o que é que Deus vai fazer no nosso meio, o que é que Deus pode começar a fazer nessa cidade ou nesse estado. E se o Senhor quiser, com um focozinho de insignificância ali, nos ciclos de oração de Whitefield e John Wesley, eles chegaram a tocar o coração de praticamente toda a Inglaterra e todos os Estados Unidos. E se isso acontecer aqui? Nós estamos preparados? E se Deus tiver nos escolhido para essa obra, sem nenhum merecimento, sem nenhum mérito, sem nenhuma dádiva de nós mesmos, como nós nos manifestaremos diante de tudo isso? Qual é a minha parte? Qual é a nossa parte? Vamos ler aqui. Eu coloquei algumas palavras de Brian Edwards aqui, que nos remetem a essa questão muito importante. Embora algumas pessoas quisessem que fosse o contrário, se reunirmos todos os avivamentos registrados na história da igreja, vamos descobrir que esses fenômenos, aqui ele está falando, escutem, do sentir uma ação de Deus. Tem gente que está dizendo: Deus tocou em mim, eu senti algo diferente, eu me arrepiei. Teve gente que relatou que domingo passado não conseguiu se levantar da cadeira, porque estava totalmente tomado de perplexidade, de temor, e outros se tremeram, outros choraram demais, outros choraram copiosamente. E a questão aqui é o seguinte: vamos logo colocar os pontos nos is. Eu quero que todas essas coisas aconteçam, mas elas nunca podem ser a evidência de um verdadeiro avivamento. Tese número 1: sentimentos, experiências espirituais, manifestações espirituais, sensações podem vir do Espírito Santo, e eu quero que venham, mas nem sempre essas sensações indicam claramente que o que está havendo é um avivamento. Para que haja um avivamento, tem que acontecer o que o Brian diz aqui no texto. Vamos lá. Embora algumas pessoas quisessem que fosse o contrário, se reunirmos todos os avivamentos registrados na história da igreja, vamos descobrir que esses fenômenos, ou coisas incomuns, são equivalentes a apenas o quê? Apenas o quê, queridos? A uma pequena parte do todo. O avivamento em si é incomum. E a grande obra, aí ele começa a falar do que é um avivamento: da convicção do pecado, da conversão
e do crescimento na vida santificada, colocam todas essas outras coisas aonde? Na sombra. São esses pontos que precisamos colocar nos is, porque registra-se na história que em todos os grandes avivamentos houve também excessos, ora humanos e ora, como era de se esperar, diabólicos. E qual será a vara de medir, qual será a bitola que nós vamos usar para entender o que Deus está fazendo na nossa vida? E aí pode vir tremor, cair no chão, me jogar na parede. Senhor, faça o que o Senhor quiser comigo, desde que tudo isso seja fruto desse tripé acontecendo dentro da minha vida: convicção plena de pecado, conversão genuína daqueles que ouvem a tua palavra, e terceiro, desejo de parecer cada vez mais contigo. Então, se isso acontecer, o resto vai vir como consequência. E aqui eu entendo: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua o quê? E as demais coisas. Jesus não disse: buscai o reino de Deus e os seus milagres. Busque o reino de Deus e a sua ética, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus alertou: cuidado, muitos vão expulsar demônios no meu nome, muitos vão falar línguas em meu nome, línguas estranhas, vão curar doentes, mas aqueles nunca pertenceram a mim, e aquela obra não é minha. E eu não quero que sejamos, no futuro, caso Deus faça alguma coisa sobrenatural no nosso meio, taxados de alheios a essas realidades espirituais, a essas realidades bíblicas. Vamos lá, vamos ler aqui algumas coisas para que vocês completem. Conceitos preliminares sobre a mensagem de hoje. Como vimos na semana passada, o genuíno avivamento não pode ser produzido, pois é um ato gracioso do Senhor. O avivamento é um ato gracioso. O que foi que Isaías disse para nós? Quem está lembrado do texto? Eu dou um pirulito do irmão ali que me ofereceu, não quis, pode dar para quem ganhar aqui. Olha o que é que o profeta Isaías diz para nós no versículo 45:8. Estão lembrados? Abram-se nuvens e faça chover o quê? Eu preguei sobre isso. Abram-se os céus e faça chover justiça. Abra-se a terra e faça brotar, e com ela cresça a retidão, porque isso fui eu quem fiz. Palavra do Senhor que é semeada, a sua justiça, a salvação. Deus muda o solo, faz brotar a semente da salvação, e não há salvação genuína sem o quê? Retidão acoplada. Escuta, gente, tem muita gente pensando que a santidade e a retidão na vida cristã é como opcional de carro. Você quer a salvação? Não, eu quero o básico. Bota vidro elétrico, sensor traseiro, mas santificação é caro demais esse item. E olha que é. E Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas o evangelho da prosperidade que está sendo pregado em muitas igrejas hoje é assim: quem quiser vir após mim, pegue a sua BMW e vá na minha frente, e um dia eu lhe alcanço e lhe pego. Essa foi muito dura, mas é isso que nós estamos ouvindo. Tome a sua cruz, foi trocado por compre a sua casa, ou compre um novo carro. Tome a sua cruz. Então vamos lá, irmãos. Ele faz chover justiça, é a palavra, para vocês completarem, produzindo temor no coração da humanidade. Ele faz chover justiça, produzindo temor no coração da humanidade. Abre a terra para que brote a salvação, e com ela cresça a retidão. Ok? Ele faz chover justiça, produzindo temor no coração da humanidade. Abre a terra para que brote a salvação, e com ela cresça a retidão. Nunca é demais relembrarmos que o avivamento não pode ser planejado. Olha, tem gente assim: gente, é o seguinte, nós vamos ter um encontro de avivamento daqui a um mês. Está tudo certo, tudo organizado, as músicas estão todas escolhidas, a mensagem é poderosa. Vem um cara, meu amigo, que cospe fogo. Não aconselha ninguém sentar nos primeiros bancos para não queimar a cara. Senta nos bancos mais atrás. Então, no dia 23 de outubro, Deus vai nos visitar e algo sobrenatural vai acontecer. Não se produzem avivamentos. Avivamento é como uma onda. Como uma onda no mar. E aí você pega a onda ou não pega a onda.
Essa é a questão. Tem muita gente que, diante das ondas do Espírito, fica lá olhando, com a boca escancarada, sentada no trono do apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E a morte chega, e o acaso não vai te proteger quando tu andares sozinho. O avivamento é uma ação espiritual de Deus que vem poderosamente, toca o nosso coração e não pode ser planejado. Vocês estão lembrados que o ano passado a gente começou o projeto A Onda? Se lembram? Vem aí a Onda. Mas a Onda era um projeto, e é um projeto, que volta-se a organizar todo um processo de integração e discipulado. Ele vai começar pesado a partir de 2012. Cada um de vocês aqui vai ser conhecido e Deus vai usar pessoas para colocar cada um que está aqui, se for à vontade de estar nessa comunidade, é óbvio, se não for visitante, sejam bem-vindos, mas num ciclo de aprendizado e de busca espiritual. E nós não queremos aqui, eu já disse, eu não quero ser palhaço de picadeiro, nem sou, né, embora ame a poesia de Jessie Quirino, nem sou um Jessie Quirino gospel. Eu estou aqui como um soldado raso, tentando convencer outros a serem soldados rasos, para que possamos nos dar as mãos e abalar as estruturas das trevas nessa cidade e fazer grandes coisas para a glória de Deus. Amém, irmãos? Esse é o projeto. Então vamos lá. Nunca é demais lembrarmos que o avivamento não pode ser planejado, é uma interrupção divina, de acordo com John Blanchard. Não obstante, a igreja, como noiva do Cordeiro, precisa estar atenta para o seu papel, quando percebe que os ventos do avivamento estão batendo às suas portas. É uma questão, olha que coisa, de posicionar-se corretamente diante das grandes ações do Espírito Santo. Posicionar-se corretamente diante das grandes ações do Espírito Santo. Eu tenho uma história para contar para vocês. Lá em casa era assim. Eu passei parte da minha vida morando na praia, em Camboinha. Nossos pais tinham uma casa, meus pais tinham uma casa no bairro dos Estados, e acabou que foi fazer uma reforma, e meu pai na época tinha construído um prédio em Camboinha, ficou com um dos apartamentos para nós, e nós passamos muito tempo vivendo. Eu vivi, praticamente meus veraneios eram na praia e tal, e eu sempre quis surfar, mas nunca deixaram eu surfar lá em casa. Não, meu filho, surfar é complicado, minha mãe é meio agoniada. Não, meu filho, vem a onda ali, pega, e não sei o quê. Aí todos aqueles contos e causos e coisas, e a galera do surf é meio doida. Então deixa eu tocar guitarra. Aí eu, coloquei todo o meu potencial criativo na música, aí fui tocar guitarra. Aí comecei a fumar maconha e tudo, né? Talvez eu tivesse até fumado menos com a galera do surf. Mas, e graças a Deus, hoje lavado e remido pelo sangue de Jesus, aleluia. E dizendo para os jovens que estão me escutando, caia fora, meu amigo, pega a onda de Jesus, que Ele tem grandes bênçãos para a tua vida. A sobriedade é a maior bênção que um homem pode ter na sua vida, em todos os momentos, na hora que acorda, o dia todo e quando vai dormir. Mas, conversas pessoais à parte, o que é que aconteceu? Eu coloquei toda a minha frustração em uma viagem que fui fazer com alguns irmãos aqui da igreja, e aí eu fiz uma viagem com os irmãos da igreja, uns 4, fomos para um hotel em Maracaípe, muito interessante, e para minha surpresa, os caras, eu vou alugar uma prancha e pá e tal. Eu digo, que prancha, velho? E tu é surfista? Não, eu surfava e tal, e cada um pegou uma prancha, então eu vou também. Uma prancha para mim aí que eu quero subir nesse negócio aí. Eu ouvi dizer que tinha umas pranchas largas, os pranchões, né? E aí talvez, não, mas aqui não tem pranchão não, só aluga pranchinha, aquela mais estreita possível, aquela mesmo que você tem que ser perito. Eu digo, eu topo. Aí os caras entraram, eu entrei atrás, um potencial, meu amigo, para quebrar as ondas. Subi, entrei no mar de Maracaípe, muita onda, eu levei muito caldo naquela hora, eu passei 1h30 dentro do mar. Quando já estava assim, 1h20, enfim, eu consegui que uma onda viesse, e eu não subi, mas pelo menos fiquei de coca. Eu digo, vou chegar, agora é a minha vez, chegou a minha vez. E aí, esperei a outra onda chegar, quando eu digo, aí veio, Senhor, manda a onda dos sonhos, Senhor, manda uma onda lá do Havaí para mim, sabe, com toda a formação perfeita, eu não entendo de nada das formações, mas mande uma que eu possa pegar, Senhor, eu quero chegar ali, porque eu sou insistente. E aí, quando eu olhei, lá vinha a bicha, eu digo, eu vou pegar e agora. Quando eu me aprumei, começam os gritos, minha mulher e mais umas 3 irmãs na beira do mar, tubarão, tubarão, tubarão. Aí eu digo, meu Deus,
Uma coisa eu fiz, meu irmão, eu tenho certeza que não tinha onda que me levasse mais rápido para a beira do mar do que eu nado que eu dei em cima daquela. Entendeu? Eu esqueci, a prancha ficou amarrada no meu mocotó e eu saí nadando. Aí natação eu tinha feito na minha adolescência, cheguei desmaiei na beira-mar. Meu Deus do céu, tubarão. É lógico, Pernambuco tem tubarão, Recife estão comendo perna de surfista à toa e braço, e eu não queria perder nada, né? Eu digo, Senhor, graças a Deus. E morto, aí começou uma enxaqueca, vontade de vomitar, e eu prostrado na beira-mar. Aí chegaram para mim, a gente se enganou. Não era tubarão não, era golfinho. Bem, eu perdi a onda dos meus sonhos. E depois eu não arrisquei entrar mais. Zé Marcelo ficou de me dar umas aulas aí, mas o problema é que a gente não se encontra. Zé dorme das 5 às 7 da manhã, né, e a gente não consegue um horário para treinar. Mas, gente, o que é que eu estou querendo dizer com esse tom de brincadeira, de piada, de conto, de causo? É que assim, há coisas que de fato não dependem de nós, o Senhor produz a onda, e naquele momento a gente tem que subir, tem que estar preparado, amém, irmãos? A mensagem de hoje é para nos preparar para subir na onda. Então vamos lá, primeiro texto. Primeiro texto, Marcos capítulo 9, é um acontecimento muito pitoresco, que muitas pessoas aqui já devem ter ouvido falar. Deixa eu contar aqui a cena. Jesus estava em um certo monte, chamado Monte da Transfiguração. Ele estava lá com 3 apóstolos, os que sempre andavam com ele, Pedro, Tiago e João. E lá houve uma cena maravilhosa, ele transfigurou-se, o corpo dele ficou totalmente iluminado, também os corpos glorificados de Moisés e Elias e o Pai. E aí os 3 desceram com Jesus depois daquela cena. Quando chegaram estava o maior quebra-pau no pé do monte. Cura, não cura, cura, não cura, pode, não pode, está vendo que não é. E aquela confusão, os fariseus ali querendo acusar os discípulos, que não tinham subido, os apóstolos, e que há alguns meses atrás tinham tido uma experiência, porque receberam o Espírito Santo de Deus e foram comissionados a expulsar demônios e curar pessoas, e foram bem-sucedidos. Foram bem-sucedidos, presta atenção, foram bem-sucedidos. Foram tão bem-sucedidos que eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, é poder demais, até os demônios se submetem a nós. Aí Jesus disse: baixa a bola. Não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. O seu está? E aí naquela hora, quando eles desceram, estava aquele problema. O homem que se levantou e disse: eu quero é meu filho, ele tem um problema e eu queria que o senhor resolvesse. Aí se desenrolou a história. Vamos ler, 9:14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie, em algumas traduções, essa casta, só sai pela oração e pelo jejum. Ótimo. Tem algumas coisas aqui para refletir com vocês.
Eu quero usar exatamente a vida do menino, o demônio que o possuía e os discípulos para explicar exatamente qual é a cara da igreja, qual é a nossa realidade. Me diga uma coisa, eu vou perguntar, vocês me respondem. Os apóstolos, eu acabei de dizer, já tinham recebido poder sobre os demônios e para curar doentes, sim ou não? Tinham sido bem-sucedidos, sim ou não? Foram repreendidos porque confiaram no que estavam fazendo e deixaram de confiar na graça de Deus, sim ou não? Ok, naquele momento um fato novo aconteceu, e um novo momento muito mais forte, muito mais amplo, uma realidade espiritual muito mais complexa do que a que eles tinham enfrentado anteriormente. Então, nós vamos aqui pensar algumas coisas. A igreja e suas limitações. Vamos prestar atenção nas nossas limitações. Nesse episódio, os discípulos tentaram expulsar o demônio do corpo de um jovem. Tentaram expulsar o demônio de um corpo de um jovem, mas não conseguiram. Jesus, em razão da sua divindade, determinou a libertação imediata do jovem. Libertação, repita comigo, libertação o que, queridos? Imediata do jovem. E o inimigo não resistia aos seus comandos. Pensemos nos discípulos, presta atenção, como a igreja de hoje. Bota aí, como a igreja de hoje. O menino como o mundo em que a igreja está inserida. O mundo que nós vivemos. E essa espécie ou essa casta, como sendo toda a influência maligna que temos sobre o mundo de hoje. Vamos lá, pensemos nos discípulos como a igreja de hoje, o menino como o mundo em que ela está inserida, e essa casta como sendo toda a influência maligna que temos sobre o mundo de hoje. Para que haja um avivamento, a igreja precisa entender algumas questões. O nosso melhor, letra A, não é o suficiente para que os resultados desejados sejam alcançados. O nosso melhor não é o suficiente para que os resultados desejados sejam alcançados. Me diga uma coisa, vocês acham que eles deram o melhor, sim ou não? Eles tinham a autoridade dada por Jesus, sim ou não? Eles se esforçaram, sim ou não? Eles estavam a ponto de apanhar, sim ou não? Sim. E aí, que história é essa? É falsidade? Jesus desceu na hora da confusão. De um lado o pai do menino gritando, do outro os discípulos agoniados porque não conseguiram, e do outro os fariseus, observa quem estava lá também, ó. Os mestres da lei, estava lá todo mundo para conferir, rapaz, esse povo aqui é um bocado de charlatão, vamos conferir aqui o milagre, esse negócio, tá vendo, ó? Tá vendo? Estão botando a mão no menino, o menino não está sendo liberto. Apóstolos, colocando a mão no menino e nada do menino ser liberto. Nisso desce Jesus. Ali cria-se uma situação e Deus quer nos ensinar uma coisa. Escutem, boa vontade, boa intenção, experiência e o passado podem ser componentes muito úteis para que nós tenhamos conquistas hoje, mas nunca serão determinantes do sucesso nas nossas empreitadas espirituais. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez esse lugar onde nós estamos hoje seja a representação dúbia da maior bênção que nós recebemos depois da história da igreja. E o maior problema que nós recebemos foi essa estrutura, tudo isso que nós temos aqui. Talvez os melhores anos da nossa comunidade tenham sido os 2 primeiros anos, ou os 3 primeiros anos. Eu não sei quem é do tempo ainda, do templo de madeira. Levanta a mão aqui, quem era do tempo? Ah, tem um bocado de gente aqui, ainda aqui. Tem os heróis da resistência aí, que ficaram. O tempo que a gente arrumava a cadeira, desmontava a cadeira, estava ali, convivia em lugares coletivos, enfim. Mas a gente vem para aqui, aparece a oportunidade de uma pessoa construir isso aqui para nos alugar, do mesmo modo com a escola, mas ao mesmo tempo surge com isso uma série de responsabilidades, de demandas, de novas burocracias, de novas necessidades, de novos controles, de controle de energia, controle de aluguel, e papapá, fora toda uma pecha que veio com isso. Igreja rica, igreja de rico, igreja para rico, e pouca gente sabe que a única riqueza que nós verdadeiramente temos enquanto comunidade, o único bem que nós temos, está aqui a 21 quilômetros de distância na BR-101, onde nós, esses poucos que estavam naquela época, né, tiveram que dar do seu suor, dos seus automóveis, dos seus terrenos, das suas joias. Olha, o que rolou de anel de viúva não está no gibi, meu amigo.
e de viúvo também. Recolhemos quase 1 quilo de ouro, de pertences, transformamos aquilo em algumas migalhas e fomos vendendo e juntando. E na época nem tinha, o que tinha aqueles palm top, era palm top, obra de arte. Meu amigo vendeu de tudo, até um bode deram, um bode deram. Na história, foi uma coisa mais linda do mundo. Compramos aquilo com esforço, a igreja arrecadava 12 mil reais. 12 mil reais era a arrecadação mensal da igreja. A mensalidade do terreno foi 10, era 10 mil reais, imagina. A gente ainda pagava 2.500 de aluguel no outro lugar. Imagine tudo que aconteceu. E aí a gente fica, sabe, nessa questão, observando esses movimentos. Aqui a gente tem dado o melhor, tem tentado dar o melhor, nesses anos tentado dar o melhor, mas nós começamos a entender, e eu comecei a entender, que nós precisamos voltar aos velhos princípios fundadores, os princípios basilares sobre os quais essa comunidade surgiu há 7 anos. O amor ao próximo, que nunca deixamos de ter, a busca pela simplicidade, que nós nunca deixamos de ter, mas ao mesmo tempo, uma visão mais coletiva, um mover espiritual que, através das nossas melhores ações e das nossas experiências bem-sucedidas do passado, como também os apóstolos tiveram, não têm sido suficientes para mover todo esse, hoje que eu chamo, todo esse Titanic em termos de tamanho, de complexidade, que é a nossa obra enquanto comunidade reunida aqui nesse lugar. E Jesus, ele quis mostrar para aqueles homens que muitas vezes as nossas experiências, as dádivas do passado, os ganhos do passado, aquilo que nós fomos bem-sucedidos no passado, escutem, gente, às vezes funcionam como uma verdadeira maldição no nosso presente. Eu tive uma conversa num restaurante há pouco tempo com uma colega, empresária muito bem-sucedida em São Paulo, muito bem-sucedida, mulher que, junto com a família, fez grandes coisas. E ela falando das últimas dificuldades, dos últimos anos. E aí eu saí com essa seguinte expressão. Eu estava almoçando e tal, nem estava pensando que o que eu ia dizer ia ter tanto efeito. Disse: minha irmã, Deus tem falado muito ao meu coração uma coisa. Talvez a pior maldição na vida do cristão são os sucessos do seu passado. São as conquistas espirituais do seu passado. São as experiências espirituais do seu passado. E são as conquistas que foram se acumulando no processo da sua vida cristã. E eu disse: às vezes o sucesso funciona como uma maldição no nosso presente. Ela desabou a chorar. Eu disse, foi que eu disse, que me esconder por detrás do prato assim. Minha irmã, estava eu, Samara e ela. Você falou exatamente o que eu precisava ouvir. E era o que Jesus estava dizendo. Vocês, não é boa vontade, não é experiência que vai fazer a mola da minha igreja funcionar. Ou é o meu poder liberado pela oração e pelo jejum e pela minha soberania, ou vocês não vão muito longe. Está ouvindo? Deus está nos convidando nesses dias a olharmos para essa perspectiva e para entender que somos limitados e que por mais experiência espiritual que tenhamos, por mais boas experiências com o Senhor que tenhamos, o nosso melhor não é o suficiente para que os resultados desejados sejam alcançados. Amém, igreja? Os discípulos deram o melhor de si, mas não conseguiram os resultados desejados, embora tenham conseguido algumas conquistas anteriormente. Letra B, precisamos entender a dimensão da realidade espiritual na qual estamos inseridos, a qual Jesus chamou de essa casta, essa espécie. É como se Jesus tivesse dito: meus filhos, esse tipo de demônio, essa entidade, esses seres das trevas que estão atuando na vida do menino não são da mesma estirpe, do mesmo nível, do mesmo poder do que aqueles que vocês tiveram experiências anteriores. E aí eu começo a entender, gente, a vida cristã, ela é uma sucessão de desafios. Talvez a guerra que Deus quer que você ganhe hoje não vai ser com as mesmas armas e estratégias do que a guerra que você ganhou ontem, porque o seu inimigo ontem era de uma estatura X, de uma capacidade X e de um poder X. E a cada vez que a igreja vence um nível espiritual, a cada vez que a igreja vence, digamos, os demônios mais insignificantes no processo, é como se nós, se quisermos avançar, se quisermos ir à frente, nós teremos novas batalhas. E a boa vontade e a experiência não vai ser suficiente. No seu casamento é assim.
Vocês podem ter enfrentado algumas dificuldades, algumas lutas, e sempre virão novas. E sempre as lutas vêm no modelo 2.0, 3.0, 4.0, 5. É pior do que iPhone. Vai sair o 5. Então, é assim, é algo que acontece, gente, no processo. Jesus disse, vocês precisam entender, essa aqui tem que haver uma maior concentração, essa aqui vocês têm que orar mais. Em outras palavras, vocês precisam mais do meu poder, estão confiando demais no poder que vocês utilizaram no passado. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então, veja bem, quando eu coloco aqui no texto, olha o que eu coloquei no texto. Vamos lá. O que tem no texto aqui é o seguinte: precisamos entender a dimensão da realidade espiritual na qual estamos inseridos hoje, a qual Jesus chamou de essa casta, essa espécie. Letra C, precisamos de mais poder, de mais poder. Repita, precisamos de mais poder para vencer as batalhas contra as trevas que cegam o entendimento da humanidade, e só a graça do Senhor nos dará esse poder. Preste atenção, vamos olhar, 50 anos atrás. Vocês acham que era mais fácil trair o cônjuge há 50 anos ou hoje? Há 50 anos ou hoje? Por quê? Porque há 50 anos não existia traição virtual. O máximo era um telefone. E se fosse no interior era um telégrafo. A mulher fazia a ligação. Alô? A ligação interurbana era o zóio da cara. Ninguém quase... Hoje não, você está aqui, está aí. Pode ser uma mera coincidência. Mas nesse culto, nesse auditório, pode ter alguém passando ou recebendo mensagens de um amante. E é possível que haja. Então me pergunto, e pergunto a vocês, o poder que nós precisamos para lidar com essa circunstância atual, com esses poderes das trevas dos últimos dias, muito mais intensos, minando a família, minando a verdade, minando valores, é mais fácil ou mais difícil, gente? É mais difícil, e Jesus falou que à medida que o tempo passasse, na chegada que precedesse a sua vinda, estudamos na série 2012, a intensidade do poder satânico seria o quê? Muito mais forte. Antigamente, a discussão sobre a verdade tomava conta das universidades. Hoje não se fala em verdade nas universidades. Olha, se você chegar hoje num curso de sociologia ou de filosofia, ou se você for falar em verdade absoluta, meu amigo, você é linchado. Hoje, o próprio pecado é tese de mestrado, é tese de doutorado. Porque virou normal, porque se você tira o centro da verdade, se não há um absoluto ético mais, então pronto, você vai arranjar 1001 provas, causas sociais, causas psíquicas, causas de herança, ou o que quer que seja da vida da pessoa, para justificar atitudes, ou por que a sociedade é assim, ou assim, ou assim, ou assado. Hoje as coisas se tornam mais difíceis, porque a guerra é uma guerra que vai na mente, é uma guerra que vai nos argumentos, é uma guerra que vai no pluralismo. Semana passada eu recebi uma cartilha de muçulmano, meu irmão. Eu fiquei pensando, com todo respeito, uma mentira grosseira sobre Jesus naquela cartilha. Pegaram um versículozinho da Bíblia para dizer quem era Jesus na Bíblia, um profeta, Issa. Todo respeito, se você é muçulmano, amo você, quero poder tomar um açaí com você. Mas, quando a questão é a verdade, peguei uma cartilha que uma pessoa que não tem hoje o conhecimento mais abalizado da Escritura, e a igreja de Jesus hoje, ela é fraca em conhecimento, eu costumo dizer, não me levem a mal, nós somos semi-analfabetos, quando o assunto é o conhecimento das doutrinas básicas do cristianismo, somos semi-analfabetos, hoje é muito mais complicado. Gente, mas Deus, Ele disse, meus filhos, oração e jejum. E outra coisa, tem gente que acha que jejum é dieta. Tem uns irmãozinhos que dizem, olha, vamos proclamar um jejum na igreja. Ô, glória, eu estava precisando até de fazer um regime, rapaz. Deu certinho para mim agora. Aí pronto, tira uma refeição,
Nem aí. Gente, o sentido espiritual de jejum, se você quer uma palavra para jejum, é foco e concentração em uma questão espiritual. Foco, concentração. O jejum é uma maneira de eu me abster de algo que corriqueiramente eu faço, ou algo que corriqueiramente me satisfaz, para me isolar, ou para, pleitear, ou para focalizar o meu entendimento, a minha força, a minha percepção em uma luta espiritual. E olha, experiências de jejum tremendas você pode ter. Eu tive algumas nesses últimos meses aí muito interessantes, de foco, de oração, e de concentração. E Deus está dizendo o seguinte: olha, pare de confiar no seu arsenal. Venha à fonte, pegue as armas para que você vença a realidade desse momento. Amém? Deus está dizendo para você: meu filho, você precisa pegar as armas certas para o tempo de hoje. Você tem que se revestir mais do meu poder, encha-se do meu espírito. É isso que ele estava querendo dizer aos apóstolos. Boa vontade não vai resolver o problema, meus filhos. Vamos lá, estamos acabando. Então, nós vemos aqui, precisamos de mais poder para vencer as batalhas contra as trevas que cegam o entendimento da humanidade, e só a graça do Senhor nos dará esse poder. Ok? Isso está entendido? Sim ou não? Mas a igreja precisa, se a onda está se formando, se está havendo uma formação, se a onda dos nossos sonhos, se Deus, por uma razão soberana e sobrenatural, estiver soprando um vento diferente sobre essa comunidade, e eu creio, eu espero, e quem crê diga amém. Eu quero que isso esteja acontecendo por tua bênção, Senhor, e por tua soberania. Tem uma outra coisa que a gente precisa fazer para subir nessa onda e saber que Deus, de fato, está em uma parceria conosco nesse processo. A igreja e o retorno aos antigos postos da graça e do poder. Gênesis 26. Vamos agora ao primeiro livro da Bíblia. E no primeiro livro da Bíblia nós temos algo muito bonito, muito interessante. A palavra do Senhor nos diz aqui, fala da história de Isaac. Isaac é filho de quem, queridos? Eu preciso, turma, algum diácono, um pouco mais de água aqui para mim, que hoje eu estou bebendo água aqui só. Obrigado. Vamos lá. Versículo 12. Isaac era filho de Abraão, Abraão morreu, Isaac prosperou, o que diz a palavra do Senhor? Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no templo. Vamos ler o versículo 18 juntos. Isaac reabriu os poços cavados no templo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fizeram o quê? Fecharam, depois que Abraão morreu, e deu-lhes o quê? Os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Vamos repetir o versículo 18 juntos? Isaac reabriu os poços cavados no templo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fizeram o quê? Fecharam, depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Gente, isso aqui tem um valor espiritual tão profundo, que quando fui ler um livro, inclusive indico, quem quiser comprar esse livro, ou alugar, ou, obrigado meu amado, de alguma maneira ter acesso, é um livro do Dr. Martin Lloyd Jones, o nome do livro é Avivamento. Tem uma série de pregações que ele fez sobre avivamento no ano de 1958, olha que coisa, para celebrar os 100 anos de um avivamento que tinha ocorrido no país de Gales, em 1858. Ele era galês e quando fez 100 anos do aniversário desse grande mover que aconteceu no século XIX lá no país de Gales, que tomou conta da Europa e também parte dos Estados Unidos,
em ondas de avivamento, de conversão, arrependimento, transformação social, ele pregou sobre isso. E eu confesso que bebi dessa fonte dele. Achei muito interessante a exegese que ele fez do texto. E preste atenção, olha aqui comigo. Embora não possamos produzir o avivamento, não podemos permitir que os poços de águas vivas continuem obstruídos. Essa é a palavra, obstruídos. Preste atenção, olha aqui. Isaac prosperou em um certo lugar, começou a ganhar muito dinheiro, e Deus o abençoou grandemente onde ele estava, e ali causou inveja no líder daquela comunidade chamado Abimeleque. Abimeleque chegou para ele e disse: meu irmão, está dando não. Aqui não cabe nós dois não, sabe? Procura outro lugar para você, que você está muito grande, cresceu. Não vai dar não, eu vou acabar fechando meu fiteiro aqui, porque não tem condição. Lava, vaza. E ele fez, não quis confusão, pegou a mulher, seus servos, voltou para onde? Para o mesmo lugar onde o seu pai havia vivido. E Abraão, o pai de Isaac, era o exímio cavador de poços. Ele tinha faro para achar água. Deus guiou aquele homem de uma maneira sobrenatural. E ele cavou poços, e a cada um daqueles poços que ele cavava, onde ele ia com o seu povo, com a sua família, ele dava um nome àquele poço. E o povo judeu tem muito dessa questão simbólica, o povo da Bíblia, sabe, aquele lugar, aí ele dava um nome, a água salgada dava um nome, a pedra a rocha que saiu água dava um nome específico, enfim. Vamos supor que Abraão tivesse abrido vários poços, aqui, olha, aqui, vamos dar o nome desse poço, graça, esse aqui é a misericórdia do Senhor, esse aqui, Deus é poderoso, esse aqui, Deus nos livrou, ou esse aqui, Deus é minha esperança, ou esse aqui, Deus é soberano, enfim, ele foi dando nome aos poços. Quando o seu filho voltou, e aí, gente, a gente tem assim, o ser humano, olha o contraponto, vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Vocês concordam que a gente tecnologicamente, vocês concordam que a gente vem assim, ó? Me disseram que saiu já o iPhone 5, que vai vir com holograma. A tela é um holograma, eu não sei se é verdade, pode ser que seja lenda, eu não sei. Eu não duvido mais de nada. Concordam que a gente está assim, ó, tecnologicamente? E vai fazer coisas muito grandes. Vocês concordam também que eticamente a gente está assim? A grande questão é que Deus quer nos dar um alerta. Meu filho, minha filha, as grandes bênçãos no relacionamento comigo, na vida cristã, na vida relacional, na vida familiar, você não vai encontrar nos avanços. Você vai alcançar no retorno para as boas e velhas fontes de suprimento que eu tenho lhe dado. As boas e velhas fontes de suprimento que eu tenho lhes dado. Que fontes boas e novas de suprimento? A gente às vezes vai buscar, a gente às vezes quer cavar novos poços, fazer novas coisas, novas empreitadas, e Deus colocou no coração daquele homem: descave os poços, tire o que está entulhando esses poços, tire o que está impedindo que aquela água seja bebida. Gente, eu vou contar uma história para vocês muito interessante. Mas antes disso, copia aí, não devemos buscar outras fontes substitutivas. Antes, devemos voltar a beber a água da sempre eterna fonte de graça e poder que desce do trono de Deus. Devemos voltar a beber da sempre eterna fonte de graça e poder que desce do trono de Deus. Jeremias 2,13. E aí vem a pergunta: que tipo de entulho precisamos retirar para voltarmos a beber da água verdadeira, da boa e sempre água? Deixa eu contar uma história para vocês. Em 2004, quando houve a história da compra lá do terreno da Cidade Viva, que lá nós temos um grande sonho ali que nós vamos realizar, e está em breve, tem muitos projetos caminhando para isso. A gente liso, feito pitomba em boca de banguelo, gripado. Já tinham visto essa, não? Essa eu ouvi no Ceará. Pitomba em boca de banguelo, gripado. É liso mesmo, não é não, mano? Enfim. E aí, nós chegamos lá na Cidade Viva, e alguns irmãos, meu pai me ajudou muito no começo, quando ele
dedicou um pouco de tempo para nós. Ele é engenheiro civil e ajudou muito nos processos, tanto trabalhando voluntariamente como projetando. Ele disse: meu filho, eu encontrei um buraco perto do casarão, que era totalmente destruído, coberto por uns arbustos, e lá eu percebi algo estranho. E perguntei ao rapaz que era morador lá e que continuou conosco, perguntou: o que é aquilo ali? Isso aqui é um poço. E a gente estava precisando fazer um poço mesmo, para não passar água ainda da adutora. Aí o cara disse: doutor, esse poço foi aberto há 25 anos. E ele disse: nunca funcionou? Eu disse: não, funcionou no começo. Mas roubaram a bomba e a água está aí. Agora eu não sei lhe dizer se essa água presta, se ela é boa, se ela é salgada, se ela é o quê. E aí nós desentulhamos o poço, chegamos à fonte da água, pegamos uma amostra, mandamos para a universidade, houve o teste da água, e ainda no ano de 2004 foi identificado que a água da nossa terra, é mineral. Imagina que, entulhada pelo tempo, pelo desgaste, pela areia, pela terra, aquela fonte de água, poço profundo, extremamente vazão grandiosa, estava ali parado. Gente, eu quero abrir agora a minha boca e dizer para vocês uma coisa. Tem muita gente querendo inventar ou reinventar a roda para experimentar as grandes coisas de Deus. Mas as grandes coisas de Deus continuam no mesmo simples e antigo poço de água viva que está ali ao nosso lado toda hora, à nossa disposição. Não é o tempo, não é o cansaço, não são as liturgias, as filosofias, as novas ortodoxias, não é nada que nos impeça de beber, a não ser os entulhos que ou nós mesmos colocamos entre nós e a fonte da água, ou permitimos que algum filisteu que passou pela nossa vida, tenha enterrado e colocado areia, porque é ali aquela areia que impede que eu desça e toma daquela água que está do meu lado, ali é o meu dispor, aquela areia, aquela terra é muitas vezes o meu orgulho, prepotência, religiosidade, sabe, incapacidade de enxergar as coisas de Deus, pecado, soberba. Qual é o tipo de terra, qual é o tipo de entulho que tem entre você e essa água, que você ou colocou ou permitiu que fosse colocado, e como substitutivo você está tentando cavar outras cisternas, cavar outras fontes, e a fonte de Deus está ali, nunca se moveu, disponível, pronta para nos alimentar, para nos encher, para nos dar água, para nos mover, para nos vivificar, para nos trazer alegria, para nos trazer vida. Portanto, avivamento, se a onda do Senhor estiver vindo, pegue a sua pá, pegue a sua vida, pegue a sua história, acredite que Deus está agindo, está na tua vida, Ele sempre esteve, nunca deixou. Ele quer te dar mais, Ele quer te encher, Ele quer te completar, Ele quer te transbordar, Ele quer te dar toda a fonte de força e poder necessária para que você viva nessa vida. Mas pegue a pá, tire a terra, tire o lixo e beba da água que sempre esteve ali, sempre esteve ali, sempre esteve ali. Avivamento não é nada mais, nada menos do que retornar ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E que tipo de lixo pode ter nesse poço? Que tipo de lixo pode ter ali? Pensa sobre isso, agora é para você, agora o sermão é você e Deus agora. Pergunta que eu quero fazer para você: que tipo de entulho precisa se retirar para que você volte a beber a água da verdadeira vida, a água verdadeira? Que entulho, pensa nisso, que entulho. Eu vou falar de alguns. Talvez para você que está me ouvindo agora, um dos entulhos que você tem que tirar desse poço é a relativização da verdade absoluta de Deus. A relativização da verdade. O que é a relativização da verdade?
É eu pegar a verdade e torná-la meia verdade, para que ela se encaixe nos meus argumentos, nas minhas concupiscências e justifique os meus pecados. Tem muita gente que está procurando alguém, e a Bíblia fala daqueles que no final dos tempos teriam coceira nos ouvidos e não suportariam a sã doutrina, a verdade. E procurariam mestres segundo as suas próprias cobiças, e aqueles mestres iriam dizer-lhes o que eles queriam ouvir e não o que eles precisavam ouvir de Deus. Tem muita gente querendo ouvir o que quer ouvir e não ouvir o que precisa ouvir de Deus. Relativização da verdade é quando a escritura ela só funciona a metade, a outra metade eu rasgo. Relativização da verdade é você pegar de Gênesis e Apocalipse, onde se fala de pureza sexual, de castidade, e você rasgar esses versículos para encaixar as suas atividades sexuais presentes nos clamores da pós-modernidade. Relativização da verdade é você começar a olhar para as leis humanas e começar a desobedecê-las, porque afinal todos fazem aquilo que você está fazendo. Relativizar a verdade é não amar ao Deus da verdade. Relativização da verdade é cortar, é amputar parte daquilo que Deus deixou como fonte segura para guiar a nossa vida. Relativizar a verdade é lixo, é entulho que se fica colocado na boca do poço. Tire. Segundo, a falta de compromisso com as doutrinas básicas do cristianismo. Doutrinas básicas, ninguém fala mais na Bíblia como única regra de fé e prática. Você não ouve as pessoas pregando arrependimento, pregando a santidade, a divindade exclusiva de Jesus, sabe, o poder santificador do Espírito. O que se prega do Espírito Santo é o Espírito Santo que cura, que realiza milagre, que batiza com o Espírito Santo. Não se fala do Espírito que é o quê? Qual é o adjetivo? Que é o quê? Qual é o adjetivo do Espírito? Santo. Se o Espírito é santo, onde está a santidade que o Espírito Santo produz na vida dos santos? As doutrinas básicas da graça, do amor, do perdão, sabe, enfim, do que Deus queira fazer no nosso meio. Doutrinas básicas. Terceiro, a ortodoxia sem o poder do Espírito e sem o amor de Cristo. Quando a gente começa a se preocupar muito mais com o que se fala corretamente do que com a ação do poder do Espírito em nossa vida, mostrando que o que eu falo tem compatibilidade com a minha prática. Ortodoxia sem ortopraxis. A palavra certa, mas a ação errada. O conceito certo, a pregação bonita, a pregação exegeticamente correta. E Deus tem me dado altas lapadas com relação a pessoas que são ortodoxas na pregação, mas totalmente fora da ortopraxia, do que exige-se minimamente da vida de um cristão. Por isso, nunca me apresente a alguém como sendo um grande pregador. Apresente-me a alguém como sendo um grande marido, um grande amigo, um grande respeitador e alguém que seja grato a Deus. Se ele vai pregar ou não bem, isso é uma questão de dom. E dom não é evidência de caráter cristão, porque o diabo também distribui grandes dons. Estamos vivendo então essa crise, ortodoxia sem o poder genuíno do Espírito e sem o amor de Cristo. O amor de Cristo constrange, muda a vida, nos faz humildes, nos faz pedir perdão, nos faz voltar atrás. A ortodoxia ela tem que ser acompanhada da humildade, da simplicidade, do desejo de acertar, do baixar a cabeça diante do erro. A ortodoxia sem o poder do Espírito, sabe, que é temperado pelo amor genuíno de Deus, ela não passa, nas palavras de São Paulo, de um símbolo que retine, emitindo um som que não faz sentido na vida prática. Amém, igreja? Amém, irmãos? Deus quer isso de nós, ortodoxia e ortopraxia. Vamos lá, está acabando. O amor sem a confrontação do pecado através das verdades absolutas de Deus. Quem ama, confronta. Quem ama, aponta o erro. Quem ama, chega e diz. O amor sem a confrontação do pecado através das verdades absolutas de Deus é entulho na boca do poço. Quer ganhar um amigo nos tempos de hoje? Chame ele para o culto de fogo e pague um açaí. Pronto. Vamos ali fazer o quê? Vamos para o lado. Você não.
negócio vai cair o fogo aí, Deus vai falar, depois a gente come um açaí e vai dormir. Agora, chegue para o cidadão hoje, sente frente a frente. Mesmo eu queria conversar com você sobre uma palavrinha, caráter. Você tenho percebido que você tem mentido, ouvi dizer que você tem sido agressivo com sua mulher, ouvi dizer que sua reputação pública não está muito boa. Opa, não vamos confundir as coisas. Você está mexendo com a minha privacidade. Deixa eu dizer uma coisa, escravo não tem privacidade. Quando Jesus nos cravou ali o pecado da gente na cruz, nos tornou escravos dele, para servi-lo, para amá-lo. É por isso que ele diz, exortem-se uns aos outros, confessem os pecados uns aos outros, para que sejam o quê? Curados. Não há cura na igreja, porque o pecado é uma conveniência pessoal e que nós temos medo de tocar. E quando tocamos, somos tidos como acusadores, como aqueles que estão falando contra o Espírito, contra aqueles que não entendem o mover de Deus. Para as cucuias com todos esses conceitos. Jesus pegava pelo pescoço e dizia, olha, isso aqui, vocês estão querendo é o que eu tenho para dar para vocês não estão atrás de mim não, vocês vieram porque eu dei pão. Escutem, gente, a gente quer ver o mover de Deus. Quem quer ver o mover de Deus? Poderosamente na sua vida. Então ame confrontando, ame falando a verdade, ame chegando, ame confessando o pecado, ame dizendo. Não vamos criar uma atmosfera hipócrita de vida cristã. Porque olha gente, o que tem acontecido na grande maioria das vezes é que a gente entra na porta de um auditório como esse, veste a capinha de penteca, vai pular, dar cangapé, falar em língua, o que quer que seja, para grupo de oração. Quando sai, bota a capinha de penteca, de pentecostal, no negócio e vai para casa e lá é outra vida, outra coisa, a mesma velha vida troncha, acabada, sabe, sem propósito, antiética muitas vezes. Quem ama confronta, e como diz Samitiba, quem ama educa, confrontar é educar é disciplinar, disciplina é prova de amor de Deus. E a igreja que não disciplina, a igreja que não aponta e corrige, e luta e ama e levanta o caído, ela não vai experimentar a onda genuína de avivamento que Deus queira soprar. Então, meu irmão, é hora de confrontar. Confesse, abre seu coração. Nesses dias de avivamento, confesse seu pecado a alguém. Peça para alguém orar por você. Fale de suas lutas. Fale das suas lutas com pornografia. Fale de suas lutas com adultério. Fale de suas lutas com imoralidade sexual. Fale de suas lutas nos seus negócios. Fale de suas lutas. Abra o coração para alguém. Chegue para um cristão genuíno, autêntico. Ore com ele. Peça oração para que ele lhe confronte, para que ele preste contas a ele. Nós vivemos numa sociedade do individualismo. É como se a nossa vida fosse algo que se isola da tela do computador para a cadeira onde nós sentamos. O mundo lá fora é outro mundo. Nós somos intocáveis. Amizades virtuais, conceitos virtuais, relacionamentos virtuais não permitem o dedo real, não virtual, real, o toque real do amor da igreja, que é o envolvimento e é a coligação perfeita de um amor que se dedica e de um amor que disciplina. Amor sem confrontação do pecado não é amor. E finalmente, incredulidade. Abra Isaías, a banda já pode subir. Isaías nos diz aqui uma coisa muito importante exatamente sobre isso, sobre mudança de vida, sobre graça, nós abandonamos o Senhor, gente. Nós abandonamos o Senhor, igreja. Eu quero bradar agora, nós abandonamos o Senhor. Deixa eu falar para vocês uma coisa, eu nunca tinha me deparado com esse texto, e ele nunca fez tanto sentido para mim como tem feito nesses dias. Deus usa a boca do profeta Isaías, olha aqui, pelo amor de Deus. E ele diz assim, vocês me abandonaram. Vocês armaram uma mesa, escuta, olha o que Deus diz. Vocês armaram uma mesa para a deusa da sorte. E vocês serviram um cálice com vinho para a deusa do destino. Olha o que diz o texto, vamos ler aqui comigo. Vamos lá, juntos. No capítulo 65, versículo 11. Mas vocês que abandonam o Senhor, esquecem o meu santo monte, que põe a mesa para a deusa sorte, e enchem taças de vinho para o Deus destino. Deixa eu dizer, gente, eu vou traduzir. O que é a deusa sorte? Quem é a deusa sorte?
O que é a deusa sorte? O que era que o povo estava fazendo? Peraí, vamos ou não vamos? Joga a pedrinha aqui. Vamos. O que é tirar a sorte? Zerinho, Vamos, Márcio, vem cá, Márcio. Vamos, Márcio. Pau ou ímpar, Márcio? Hã? Pau ou ímpar? Ímpar. Se for ímpar, Deus vai te abençoar. Amanhã. Certo? Se for pá, Deus vai me abençoar, tá? Ímpar? Pá. Deus vai me abençoar. Está escrito, irmão. Tá certo? Sabe o que é armar? Eita, agora vai. Oh, meu Deus. Sabe o que é armar a mesa para Deus a sorte? Irmãzinha, tem uma palavrinha para mim hoje? Eita, chega, tem gente se encolhendo na cadeira. Peraí. Minha irmã, estou lhe ligando, irmão. Deus não tem te falado nada sobre mim, não. Hoje tem uma palavrinha. Vou para o culto de oração. Deus vai me dar uma palavrinha, irmã. Aí o cara já chega lá todo para perto da irmã aí. Aconteceu um dia que eu estava com Samara. E gente, eu estou falando desse assunto com autoridade. Ex-cátedra. Já ouviu falar nessa palavra? De cadeira, ex-cátedra. Porque eu me envolvi profundamente com esse tipo de coisa. E eu sou canela de fogo ainda. Graças a Deus. Mas escutem. Uma vez a gente chegou, uma irmã muito abençoada aqui em João Pessoa. A gente foi para um culto, aí Samara, eu queria tanto que ela orasse por mim e me desse uma palavra hoje. Porque ela saiu dando, quando chegou, ela saiu orando por todo mundo. Quando eu cheguei, Samara, estou cansada, vou orar hoje mais não. Bem, se a gente não tivesse armando a mesa para a deusa sorte, aquilo teria funcionado tranquilo. Mas como ali, de alguma maneira, a gente queria, ou ela queria, que aquela pessoa, naquele dia, falasse alguma coisa que ela queria ouvir, então aquilo provocou chateação. Sabe o que é que eu vejo, gente? Eu acredito profundamente nas profecias, acredito profundamente que Deus usa pessoas e dá palavras. Agora, sabe o que acontece? O profeta, diante dessa história, o que é que aconteceu? A gente trocou a cartomante pela profeta. É isso. Vamos ser sinceros. Muitos evangélicos trocaram a cartomante pela profeta. Ei, ia para a cartomante. E aí? Lê aqui minha mão. E aí? O que é que vai acontecer? Eu vou casar ou não vou? Vou casar ou não vou? Minha irmã olha para mim, minha irmã não tem nenhuma revelação de homem não aí, de mulher, alguma coisa aí. Escuta, meu irmão. Quem cuida da tua vida é o Senhor, meu chapa. E quando Deus quer agir, meu irmão, às vezes Ele nem diz para a gente, simplesmente Ele faz, porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Deus não me disse nunca o que ia acontecer aqui hoje, e que a gente vinha para esse lugar, mas estou aqui. Eu podia estar numa cabana, ia estar bem. A gente tem que aprender a confiar mais na soberania de Deus, do que tem que estar procurando alguma coisa que alguém vai dizer para você, rapaz. Deus usa, Deus fala, Ele pode falar, Ele pode usar, e muitas vezes Ele fala do acaso, Ele fala do nada, Ele manda o maná, Ele manda a provisão na dor, no momento, na lágrima. Mas Deus nos deu uma única regra de fé e prática, que é essa palavra, e o Espírito Santo dele dentro de nós para nos guiar nas estradas da vida. E Deus diz: vocês me abandonaram, minha igreja me abandonou, e armou uma mesa para Deus a sorte. E ele completa: e serviram uma taça de vinho ao Deus destino. Esse Deus destino, a deusa sorte, é a nossa deusa, misericórdia. Mas o Deus destino talvez seja o seu. E eu quero falar com você agora em casa. Você que é agnóstico, é ateu, amo você, te respeito. Podemos tomar um açaí juntos também e ter altas discussões filosóficas na beira do mar. Mas uma coisa eu vou lhe dizer: não há destino, não há um destino. A providência de Deus. Há um Deus criador, há um Deus que te ama, há um Deus que te fez, há um Deus que, sabe, o Espírito dele intercede por tua vida. Há um Deus que te criou, há um Deus que tem pensamentos ao teu respeito, que são pensamentos de paz e não de mal. Não há destino, há provisão. Há uma mão linda, uma mão criadora, sustentadora. Há uma mão que te levanta, que te salva agora aí do teu sofá ou da tua televisão. E eu não estou te oferecendo nada, nem casa, nem avião, nem dinheiro.
dinheiro, eu estou te oferecendo a única coisa que eu posso te dar: Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz para te salvar. Não há destino, confia nele, entrega a tua vida a ele agora, onde você estiver. Não ofereça a taça de vinho à deusa do destino, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é aquele que toma conta da tua vida. Que o Senhor nos abençoe, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no nosso meio hoje e eternamente. Que todos digam amém.